Olá, queridos amigos da Jornada Espiritual. Você está pronto para uma aventura única de aprendizado e descobertas? Então venha conosco explorar o caminho da luz, conteúdo bíblico para todos. Prepare-se para se encantar com histórias que transcendem o tempo, ensinamentos que tocam o coração e uma dose extra de inspiração para iluminar seus dias. Não perca tempo, inscreva-se agora mesmo em @LuzBíblicaTV e faça parte dessa comunidade que valoriza a fé e o conhecimento bíblico. Junte-se a nós nesta jornada de luz e descobertas. Estamos ansiosos para compartilhar momentos especiais com você. Você já parou para pensar no que significa realmente a palavra êxodo? Imagine um povo em busca de liberdade, atravessando desertos, enfrentando desafios inimagináveis. A sensação de esperança e desespero misturados, a luta pela sobrevivência contra um mundo hostil. Já sentiu essa urgência de escapar de algo que te prende? O êxodo não é apenas uma história antiga, é um grito coletivo por libertação que ecoa através dos tempos. Mas, o que acontece quando se chega ao destino, e ele não é como o esperado? Visualize cada passo, cada decisão, e o peso de uma promessa que parece distante. O deserto é mais do que um cenário, é um teste de fé, resiliência e coragem. Você já se questionou sobre as provas que são necessárias para se alcançar um sonho? E se as respostas que buscamos estiverem escondidas nas dificuldades? Neste caminho, encontramos não só desafios, mas também lições profundas sobre comunidade, perseverança e a busca pela verdade. Então, prepare-se. Vamos mergulhar em uma jornada que pode transformar a maneira como você vê suas próprias travessias. O que você faria por liberdade? #hashtag causas do êxodo. Quando penso nas causas do êxodo, é impossível não lembrar de como a vida pode ser dura em certos lugares. A busca por melhores oportunidades de trabalho é, sem dúvida, um dos principais motores que impulsionam as pessoas a deixar suas terras natais. Muitas vezes, as pessoas enfrentam empregos com salários baixos e condições de trabalho precárias. A ideia de uma vida melhor, onde se possa ter um emprego que pague as contas e ainda permita um pouco de conforto, é tentadora. Eu mesmo já conheci pessoas que deixaram suas cidades em busca de um futuro mais promissor, onde pudessem garantir um pouco mais de dignidade para suas famílias. Mas não é só a economia que causa esse movimento de pessoas. As questões políticas também desempenham um papel crucial. Guerras, perseguições e instabilidade governamental forçam muitos a abandonarem suas casas. Imagine viver em um lugar onde é impossível dormir tranquilo, onde a cada dia você teme pela sua vida ou pela vida dos seus entes queridos. Infelizmente, essa é a realidade para muitas pessoas ao redor do mundo. O desejo de escapar de uma situação insustentável e encontrar um lugar seguro para viver é uma motivação poderosa. É uma escolha dolorosa, mas muitas vezes necessária. As histórias que escuto de imigrantes são repletas de coragem e resiliência. Muitas vezes, eles nos falam sobre a sensação de deixar tudo para trás, amigos, família e memórias. A incerteza do futuro é aterrorizante, mas a esperança de um novo começo é mais forte. Eles compartilham suas experiências de atravessar fronteiras, enfrentar burocracias e até mesmo perigos pelo caminho. Esse êxodo não é apenas uma questão de mudança de endereço, é uma jornada emocional repleta de desafios e sacrifícios. A pressão econômica e as crises políticas também se entrelaçam de maneiras que muitas vezes não percebemos. Quando um país enfrenta dificuldades financeiras, a instabilidade política tende a aumentar, levando a um ciclo vicioso que empurra ainda mais pessoas para a migração. Assim, as causas do êxodo são multifacetadas, e cada história de migração é única, moldada por uma combinação de fatores que vai além da simples busca por melhores condições de vida. Por fim, é fundamental lembrar que as causas do êxodo não se limitam apenas aos fatores que mencionei. Cada indivíduo tem sua própria história, suas próprias motivações e circunstâncias que os levaram a fazer essa escolha drástica. Portanto, ao falarmos sobre migração, é essencial ouvir e entender essas narrativas, pois elas nos ajudam a compreender melhor os desafios que muitos enfrentam ao redor do mundo.
Hashtag fatores econômicos. Quando falamos de fatores econômicos e sua relação com o êxodo, a realidade é que muitos se sentem encurralados. O acesso a oportunidades de trabalho decente é um luxo para muitos, muitos se veem obrigados a aceitar empregos que mal cobrem suas necessidades básicas. Os relatos de pessoas que deixaram suas casas em busca de trabalho são comuns. Por trás de cada história, existe uma luta por dignidade e sobrevivência. O desejo de proporcionar uma vida melhor para a família é um peso que muitos carregam, e isso os leva a atravessar fronteiras em busca de um sonho que, em muitos casos, parece distante. É interessante observar como as desigualdades econômicas entre países podem criar um efeito dominó. Em lugares onde as oportunidades são limitadas, o desejo de migrar se torna quase inevitável. O que muitos não percebem é que essa busca por melhores condições de vida não é apenas uma questão pessoal, mas um reflexo de sistemas econômicos falhos. Ao migrar, as pessoas não estão apenas buscando emprego, mas também tentando escapar de um ciclo de pobreza que parece não ter fim. Essa dinâmica econômica é um dos principais fatores que impulsionam o êxodo em grande escala. As remessas enviadas por migrantes para suas famílias em casa também desempenham um papel importante na economia local. Esse fluxo de dinheiro, que muitas vezes é a única fonte de sustento para aqueles que ficam para trás, destaca a interconexão entre os países de origem e destino. As comunidades se transformam com essas mudanças, e, ao mesmo tempo, os migrantes trazem consigo habilidades e experiências que podem contribuir para o desenvolvimento econômico do novo país. Essa troca de recursos e conhecimentos é um aspecto muitas vezes negligenciado nas discussões sobre migração. Além disso, o impacto das crises financeiras em nível global não pode ser subestimado. Durante períodos de recessão, mais pessoas se veem forçadas a considerar a migração como uma alternativa viável. As notícias sobre dificuldades econômicas em um país podem disparar um aumento na migração, e isso cria uma pressão adicional sobre os governos para encontrar soluções que atendam tanto às necessidades dos imigrantes quanto às das comunidades que os recebem. A interdependência econômica entre países é um fator que, muitas vezes, é ignorado nas discussões sobre imigração. Por fim, é importante reconhecer que a migração não é uma solução mágica para os problemas econômicos. Embora muitos encontrem sucesso em suas novas vidas, outros enfrentam desafios inesperados. A realidade do trabalho em um novo país pode ser muito diferente do que se esperava, e as dificuldades de adaptação podem ser esmagadoras. Assim, enquanto a busca por melhores condições de vida continua a ser uma motivação poderosa, a jornada de cada migrante é repleta de nuances que merecem ser compreendidas e respeitadas. Hashtag fatores ambientais. Quando penso nas causas do êxodo, não posso deixar de mencionar os fatores ambientais que têm se tornado cada vez mais críticos. Desastres naturais como terremotos, furacões e enchentes não apenas devastam comunidades, mas também forçam as pessoas a deixarem suas casas para buscar segurança. Imagine viver em um lugar onde, a cada temporada, você teme que uma tempestade possa levar tudo o que você conhece. Isso é uma realidade para muitos, e a urgência de escapar torna-se uma questão de sobrevivência. Além disso, as mudanças climáticas têm repercussões profundas. O aumento da temperatura global e a alteração dos padrões de chuva estão afetando a agricultura, que sempre foi a espinha dorsal de muitas comunidades. Quando as colheitas fracassam e a água se torna escassa, as pessoas se veem obrigadas a migrar em busca de melhores condições de vida. E quem pode culpá-las? A terra que um dia deu sustento agora se transforma em um deserto, levando famílias inteiras a deixar tudo para trás em busca de um futuro incerto. A escassez de recursos hídricos também é um fator que não podemos ignorar. Em algumas regiões, a luta por água se intensifica, levando a conflitos que acabam forçando os habitantes a procurar abrigo em outros lugares. Esse fenômeno é ainda mais alarmante quando consideramos que os recursos naturais, que deveriam ser renováveis, estão sendo explorados de maneira insustentável.
A combinação de todos esses fatores ambientais cria uma tempestade perfeita, levando ao êxodo de populações inteiras. E, claro, não podemos esquecer os impactos que essas mudanças causam nas comunidades que ficam para trás. Quando as pessoas partem, perdem-se não só os trabalhadores, mas também os laços sociais que sustentam a vida comunitária. As cidades e vilarejos que antes vibravam com o som de suas vozes agora enfrentam o eco do vazio. É um ciclo vicioso, as pessoas vão atrás de sobrevivência, mas suas terras de origem se tornam menos vibrantes e mais desoladas. Por fim, a realidade é que os fatores ambientais não são apenas questões locais, eles têm um impacto global. A migração forçada por desastres naturais e mudanças climáticas não respeita fronteiras. As comunidades que recebem esses migrantes também enfrentam desafios, e a necessidade de uma resposta coordenada se torna cada vez mais evidente. Afinal, o que acontece em uma parte do mundo pode muito bem repercutir em outra. Impactos sociais e culturais. As transformações nas comunidades de origem são profundas e muitas vezes dolorosas. Quando os jovens e as famílias decidem partir em busca de uma vida melhor, as comunidades que ficam para trás enfrentam uma perda significativa de mão de obra. Isso não se trata apenas de números, são pessoas com histórias, sonhos e contribuições que, de repente, deixam um vazio difícil de preencher. A demografia muda, e com ela, a cultura local também se transforma. O que antes era um lugar cheio de vida e diversidade começa a se tornar uma sombra do que já foi. Além disso, essa perda tem um efeito em cascata. Com menos pessoas para trabalhar, os serviços e a economia local podem entrar em colapso. Com isso, o ciclo de migração pode se intensificar, já que os que ficam podem sentir a pressão de sair também. O que era uma comunidade coesa e vibrante pode, em pouco tempo, se converter em um lugar de desolação, onde a esperança de um futuro melhor se torna cada vez mais distante. Por outro lado, quando os migrantes chegam às sociedades de destino, a integração e a assimilação não são tão simples quanto podem parecer. Eles enfrentam uma série de desafios, desde a barreira do idioma até a discriminação social. Muitas vezes, eles são recebidos com desconfiança, e a luta para se estabelecer em um novo lar é repleta de obstáculos. Essa adaptação pode levar tempo e exigir um esforço considerável, tanto dos migrantes quanto das comunidades que os acolhem. Mas não é só um desafio, também é uma oportunidade. Os migrantes trazem consigo novas culturas, tradições e perspectivas que podem enriquecer as sociedades de destino. Esse intercâmbio cultural pode resultar em uma fusão que cria comunidades mais diversas e vibrantes. Mesmo assim, é um processo complicado e, por vezes, doloroso, que exige empatia e compreensão de todos os lados. Ao final, o impacto social e cultural do êxodo é um reflexo da complexidade da experiência humana. É uma dança entre o que se perde e o que se ganha, entre a saudade do lar e a esperança de um novo começo. Essa dinâmica molda não apenas os migrantes, mas também as sociedades que os recebem, criando um mosaico de histórias que se entrelaçam e se transformam ao longo do tempo. Redes de migração. Olha, quando a gente fala sobre redes de migração, é impossível não pensar na força que essas comunidades de imigrantes têm na vida de quem está começando do zero em um novo país. Sabe como é, né? A gente deixa tudo para trás em busca de uma vida melhor, mas, muitas vezes, a solidão e a insegurança aparecem logo de cara. Então, essas redes se tornam essenciais. Elas funcionam como uma espécie de tábua de salvação, onde quem já passou pelo mesmo pode ajudar. É um apoio mútuo que faz toda a diferença. Essas comunidades se formam naturalmente, muitas vezes em bairros específicos, onde a língua, a cultura e até a culinária se misturam. É como se fosse um pedacinho do lar em outro lugar, e isso traz um conforto danado. A gente vê isso em várias cidades, onde grupos de imigrantes se reúnem para celebrar suas tradições, fazer festas e até abrir negócios.
Isso cria uma atmosfera de pertencimento que é vital para quem está se adaptando a um novo ambiente. Mas não se engane, não é só um mar de rosas. Dentro dessas redes, há desafios, como a pressão para se adequar ou até mesmo a rivalidade entre diferentes grupos. Cada um tem suas próprias histórias e traumas, e isso pode gerar tensões. Por outro lado, também há um aprendizado constante, onde as trocas culturais enriquecem a todos. É um verdadeiro caldeirão de experiências que, no fim das contas, ajuda a construir uma nova identidade. E o que dizer do papel que essas redes desempenham na luta por direitos? Muitas vezes, são elas que organizam protestos, buscam informações e oferecem suporte legal. Quando as vozes se unem, a força é muito maior. Isso é especialmente crucial em tempos de crise, quando as políticas de imigração estão em jogo e os direitos humanos podem ser ameaçados. Nesses momentos, a solidariedade da rede é um combustível poderoso. Eu diria que essas redes de migração são a alma do processo migratório. Elas são um lembrete de que, mesmo em meio a desafios, a resiliência humana é incrível. A vida pode ser dura, mas o apoio e a camaradagem que encontramos nessas comunidades nos ajudam a seguir em frente e a construir um novo lar, mesmo que em terras estranhas. #hashtag políticas de migração e êxodo. Quando o assunto são políticas de migração e êxodo, a complexidade é quase palpável. Cada país tem seu próprio jeito de lidar com a imigração e o pedido de asilo, e isso varia de um lugar para outro. Em alguns lugares, as portas estão abertas, enquanto em outros, as barreiras parecem intransponíveis. É uma dança entre segurança e humanidade, e muitas vezes, quem está no meio dessa balança é o migrante, que só quer paz e uma chance de recomeçar. A legislação pode ser um verdadeiro labirinto. Cada país estabelece regras e regulamentos que podem ser confusos até para quem já vive lá. Às vezes, as leis mudam da noite para o dia, e isso deixa os imigrantes em uma situação vulnerável. É um jogo arriscado, onde um pequeno erro pode significar a deportação ou a permanência. E, claro, esse cenário é carregado de incertezas, o que só aumenta a ansiedade de quem está buscando um novo futuro. E, olha, não dá para falar de políticas de migração sem mencionar os direitos humanos. Em muitos casos, a proteção de refugiados e migrantes é colocada em segundo plano. As pessoas fogem de guerras, perseguições e desastres, e o último lugar onde deveriam sentir medo é ao buscar abrigo em outro país. O acesso a direitos básicos, como saúde e educação, muitas vezes é negado, e isso é uma violação gritante da dignidade humana. A resposta internacional a essas crises de êxodo também é um tema complicado. A cooperação entre nações e organizações é fundamental, mas muitas vezes, as soluções são lentas e insuficientes. Algumas nações se fecham em seu próprio egoísmo, enquanto outras se esforçam para acolher. A solidariedade, nesse contexto, deveria ser uma prioridade, mas a realidade é que, em muitos casos, as políticas são mais sobre controle do que sobre compaixão. Em meio a tudo isso, é fácil se sentir desamparado. Mas o importante é lembrar que as vozes dos migrantes devem ser ouvidas. A luta por direitos e pela dignidade humana não é apenas uma questão de política, é uma questão de humanidade. E, se tem algo que as redes de migração evidenciam, é que juntos somos mais fortes. A esperança pode ser frágil, mas é também incrivelmente resiliente. E assim, chegamos ao final dessa jornada incrível pelo livro do Êxodo. Mas antes de desligar, pense comigo, o que podemos aprender com a travessia do povo hebreu pelo deserto? Quantas vezes, em nossa vida, nos sentimos perdidos, sem direção, e mesmo assim, encontramos forças para continuar? A história de Moisés nos ensina que, mesmo diante de grandes desafios, a fé e a perseverança podem nos guiar a um novo começo. Agora, eu quero saber de você, e já enfrentou alguma situação em que precisou de coragem para seguir em frente? Como a história do Êxodo ressoa na sua vida? Comente aqui embaixo.
E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque tem muito mais conteúdo poderoso vindo por aí. Lembre-se, cada passo que damos no deserto da vida pode nos levar a uma terra prometida. E, assim como os hebreus, nós também podemos encontrar esperança e liberdade em meio às dificuldades. Fique ligado, porque a próxima história vai deixar você ainda mais intrigado. Até a próxima, e que a sua jornada seja sempre iluminada pela sabedoria das Escrituras.